Bom dia, senhoras e senhores. Primeiramente, agradecer ao Júlio, né, enfim, a todo o SINDAG, parabenizar pela iniciativa de fazer esse seminário. Eu acho que é extremamente importante a gente perceber como é que está o mercado hoje e ver o que a gente pode fazer para melhorar, seja dentro da empresa ou, enfim, para atuar no setor de forma mais sustentável, de forma mais eficiente. Como o economista também falou, a gente tem uma oportunidade ímpar aí nos próximos anos. A tendência do mercado é terceirização, a gente vê isso, né, enfim, em países desenvolvidos, próprios Estados Unidos, e a gente precisa aproveitar essa oportunidade para, então, extrair o melhor daí, e antes disso a gente precisa fazer a lição de casa, né? Então, nos competiu aí a parte de estratégia de gestão. Vou falar um pouquinho o que a gente pode fazer, o que a gente tem feito nos últimos 10 anos, basicamente dentro da empresa, que, de uma certa maneira, se puder auxiliar ou incrementar na empresa de vocês em alguma ferramenta, ou mesmo de uma maneira de gestão, eu já vou ter alcançado o meu objetivo com essa palestra. Bom, pessoal, então, falar um pouquinho de gestão. O que é gestão? Gestão, basicamente, é o que vocês fazem no dia a dia da empresa de vocês. É a maneira como vocês alocam os recursos, é a maneira como vocês fazem a operação, enfim. Gestão é a maneira de administrar. E o que está faltando hoje, ou que a gente percebe que pode melhorar, e assim porque, enfim, eu percebi isso quando a gente entrou há 8 anos, que eu comecei a trabalhar dentro da empresa, percebi que não tinha, o que era muito deficiente. E eu acredito que hoje, dentro da empresa de cada um de vocês, se vocês olharem para dentro, tem setores que podem melhorar. O que a gente faz hoje, o que a gente pode fazer melhor dentro de cada área, né? Seja a parte operacional, administrativa, financeiro, enfim, todas elas, acredito que é possível a gente incrementar, melhorar os processos administrativos para a gente se tornar mais competitivo, né? A partir do momento que a gente fez a lição de casa, tem os processos padronizados, enfim, a casa organizada, a gente se torna mais competitivo e, com isso, a gente pode, enfim, ter um serviço melhor, tá? Estratégia de gestão, então a gente vai abordar algumas áreas dentro da administração, e eu separei basicamente em 4, tá? E dentro dessas 4 a gente vai explorar um pouquinho cada uma delas, o que a gente tem feito e o que a gente pode fazer de melhor. Bom, enfim, em relação às áreas, primeiro operacional, que é basicamente, acredito que a maior parte dos senhores estão ligados, seja como piloto, coordenador, dentro de cada uma delas, nós como gestores, às vezes atuamos em várias, às vezes atuamos mais especificamente em alguma delas, mas o fato é que a empresa, ela tem, no mínimo, essas 4 ou mais áreas, e a gente tem que entender o que a gente pode fazer em cada uma delas para melhorar e tornar a empresa mais competitiva, né? Então, passando aí por operacional, administrativo, financeiro e comercial. Vamos lá, então, em relação ao operacional, o que hoje a gente tem visto aí, enfim, ontem, durante a palestra, teve até um comentário que esse ano foi a safra recorde em acidentes. O que a gente tem feito, pessoal, para melhorar a parte operacional? O que a gente tem feito para reduzir os nossos riscos, né? Então, primeiro, como reduzir os riscos operacionais? A gente, enfim, é uma atividade de risco, né? A gente sabe disso, convive com risco todo dia, e a gente tem que trabalhar para reduzir esses riscos, para trazer esses riscos a um nível aceitável, que a gente possa trabalhar enfim, com confiança, que você possa liberar o seu piloto, sabendo que ele vai lá e vai retornar sem, enfim, o risco vai existir, mas que ele vai retornar com o menor risco possível, tá? Então, como reduzir os riscos operacionais? Como reduzir os riscos nas aplicações? Eu acho que isso aqui é extremamente importante. Hoje em dia, a gente tem visto essa tendência cada vez mais sustentável e tem que ser assim, né? E ontem, enfim, teve uma palestra e durante a assembleia foi comentado o que nos próximos anos, se for para exemplo, ter um confronto entre o meio ambiente e o mercado, o que vai se sobressair? Com certeza o meio ambiente. Então, essa tendência é uma tendência que veio para ficar, né? E a gente tem que estar atento a isso aí, justamente porque a gente está lidando aí com defensivos. Enfim, como melhorar o rendimento das aeronaves e como melhorar o nível de atendimento e segurança da sua equipe, tá?
Então, dentro de cada uma dessas perguntas, a gente vai tentar explanar um pouquinho e mostrar alguns dados, né? Alguns itens aí que a gente pode trabalhar para elevar a segurança operacional. Beleza, então sobre risco operacional. Aqui um dado interessante do CENIPA, né? O percentual de acidentes por operação nos últimos 10 anos, né? O CENIPA emite um compêndio, né, de 10 anos, enfim, e aí ele segmenta por vários setores da operação. E aqui, enfim, dos últimos 10 anos de acidentes. A aviação agrícola, isso é um número, né, absoluto, apesar de não representar, comparado, por exemplo, a aviação regular em número de horas de voo infinitamente menor, tem um nível de acidente extremamente alto, né? E aí, o que são esses acidentes, né? Então a gente for aqui, o que é? Segmento agrícola, quantidade de acidentes, acidentes com fatalidades, aeronaves destruídas e incidentes graves por segmento da aviação e seus tipos de ocorrência. Então a gente precisa entender o que está acontecendo, quais são esses acidentes, né? E, enfim, cada um sabe os problemas da sua empresa, mas a gente precisa entender e começar a trabalhar em cima desses acidentes. Para o quê? Para elevar a segurança de voo e o fato de ter um acidente, ele prejudica não só do aspecto financeiro da empresa, né, mas principalmente a imagem da aviação agrícola. E hoje é uma coisa que a gente tem trabalhado tanto, né, enfim, até por esse motivo que a gente está aqui, e a gente precisa realmente estar preocupado com o acidente, seja operacional ou, enfim, seja um deriva, seja qualquer tipo de acidente, porque o acidente denigre demais a imagem da aviação. E, consequentemente, a imagem da empresa também que sofreu esse acidente. Então, em relação à perda o primeiro, né, o mais que teve maior número de acidentes, perda de controle em voo, colisão em voo com obstáculos, né, falha de motor em voo, 33, perda de controle no solo e manobras a baixa altura. A gente vai perceber aqui que a maior parte deles são ligados ao fator humano, correto? Uma perda de controle em voo, colisão em voo com obstáculo, falha de motor não, perda de controle no solo e manobras a baixa altura. Ou seja, de 5 listados, 4 são relativos ao fator humano, né? Então, na nossa empresa, ou mesmo a nível de aviação agrícola, o que a gente tem feito para melhorar o fator humano? O que a gente tem feito para treinar nossos pilotos, treinar nosso pessoal de solo, enfim, nossos coordenadores? O que a gente tem feito para melhorar o nível desse pessoal e a gente tornar a operação mais segura, né? Aqui na administração tem um princípio de Pareto que ele fala que 80% dos eventos são concentrados em 20% das causas, né? Então, se a gente voltar lá, vai perceber que isso se aplica não só a essa questão operacional, enfim, a vários pontos, né? Um próprio exemplo em relação às contas da empresa. Se você for olhar, 80% dos seus gastos, eles estão concentrados em 20% das carteiras, alguma coisa assim, ou muito próximo disso. Então, se você quiser ter com efetividade uma redução de custo, por exemplo, você atuando em 20% das carteiras, ou seja, 20% dos gastos, você vai ter um volume significativo. É aí que a gente tem que começar a entender e estudar o que está acontecendo. Aí que entra a parte de gestão. Então, vamos lá. Essa parte em relação aí ao fator humano. Aqui até tem um videozinho que circula na internet há muito tempo. Teve um treinamento do Air Tractor que ele fez, basicamente explicando, né, enfim, comentando de curvas derrapadas e manobras a baixa alturas e vários treinamentos relacionados à aviação agrícola. E eu tenho certeza porque eu vi isso aqui há pouco tempo, né, eu conheci isso aqui há pouco tempo. Com 10 anos de aviação agrícola, eu não tinha nem visto esse vídeo, e esse vídeo é extremamente antigo. Então, o nosso pessoal ele tem que ser treinado dentro da nossa empresa. Quantos treinamentos a gente faz por ano? Se a gente faz um por safra, um no início da safra, existe uma conversa diária, uma conversa semanal sobre segurança de voo. Os acidentes que a gente tem, a gente debate eles, a gente busca identificar a causa para o quê? Para solucionar isso aí. Talvez esses pontos aí que a gente tem que começar a pensar para melhorar a segurança operacional, né? Não adianta a gente, enfim, simplesmente achar que o acidente é normal, que safra que vem vai ser melhor, porque pode não ser, né?
E o fato de envolver vidas, enfim, o fato de ser uma aviação de risco, a gente tem que buscar esse patamar de risco para um nível aceitável. Então, voltando, treinamentos e troca de experiências, né? Então, uma até sugestão, enfim, um briefing diário, né, sobre segurança operacional, que se passa as funções do dia seguinte, exemplo, que se passe as áreas, mas que se discuta um pouquinho de segurança, que se comentem os acidentes. Os acidentes, eles basicamente ocorrem, mas são novos acidentes com velhas causas, né? O que se acontece muito é repetir os acidentes com velhas causas. Então, pegar um caso, exemplo, semanal ou mensal, e que se discuta a segurança de voo na empresa, né? Eu acho que é um ponto essencial para a gente começar a elevar o nível de segurança. Condições das pistas de operação. Então, ali dentro mesmo dos aspectos, enfim, dos acidentes, a gente muitas vezes, como gestor, coloca o avião para operar numa pista inadequada ou força uma operação que não deveria. E até quando a gente vai tolerar esse risco, né? Até quando a gente vai achar que é aceitável? A gente precisa começar a pensar um pouquinho nessa questão operacional também. Enfim, parte de manutenção das aeronaves, né? Mapeamento de redes, obstáculos e planejamento antecipado das operações. Então, hoje em dia, com a tecnologia, eu acho que praticamente todos os GPS com tela têm enfim, essa ferramenta. Você consegue mapear as áreas, mapear as redes de energia, isso seja na concessionária de energia ou seja no cliente que tem uma areazinha de topografia, uma usina, por exemplo, eles têm todas as redes mapeadas. Então, você consegue pegar essas redes mapeadas e colocar dentro do GPS. Isso é totalmente possível. A tecnologia já está disponível e a gente utiliza diariamente lá. E aí, o piloto voando, ele tem um alerta de obstáculo, né? Ou seja, esse ano teve vários acidentes com redes, aí, enfim. Talvez esses acidentes pudessem ter sido evitados com essa ferramenta. Então, a gente precisa começar a pensar nessas ferramentas disponíveis já e começar a trazer ela para dentro do dia a dia da empresa. Aqui, o ano passado, saiu o Manual de Boas Práticas para Aviação Agrícola, do Seripa também. Então, o Seripa, enfim, o Cenipa, de um modo geral, eles estão bastante comprometidos com a segurança de voo. Há 3 anos que a gente consegue trazer o pessoal do Cenipa para dentro da empresa, gratuitamente, para fazer treinamento na região. Então, a gente chama os pilotos da região, coordenadores, técnicos, enfim, todo mundo, para que a gente possa discutir um pouquinho de segurança. E o Cenipa, ele tem feito isso de forma brilhante. Enfim, o pessoal acompanha, conhece, mais do que todo mundo sabe os motivos dos acidentes, e eles trazem isso para dentro da empresa, enfim, de uma maneira gratuita. Então, esse contato com o Seripa, enfim, com o regional, para tentar elevar a segurança é extremamente válido também. Esse é um gráficozinho interessante de percepção de risco e acidente. A gente tem aqui que, ao longo do tempo, é natural que a percepção, o nível de alerta vá caindo, né? Até que a gente tenha um acidente, né? E aí todo mundo fica alerta novamente. E então, o que a gente precisa fazer? Atuar justamente aqui, né? Atuar de maneira que a gente não espere acontecer um acidente para poder, enfim, refletir sobre isso e melhorar o nível da segurança. Bom, pessoal, parte bastante interessante. O professor Ulisses está aqui também, ele vai comentar um pouquinho sobre o CAS. E eu acho que o CAS vem no sentido de agregar muito, né, e uma tendência sustentável que tem sido as aplicações. E a gente precisa começar a estudar um pouquinho sobre os riscos nas aplicações, né, e o que a gente pode fazer para melhorar, né? O que a gente pode fazer para reduzir esse risco, para trazer a operação a um nível aceitável de risco. Vamos lá. Então, eles têm alguns pontos aqui para a gente falar sobre as áreas de risco. Primeiramente, identificação delas, né? A gente precisa identificar o que é área de risco, o que não é, para justamente a gente tentar, enfim, reduzir esse risco ou mesmo evitar. O mapa de ventos é uma ferramenta extremamente importante hoje em dia e extremamente precisa também. E um trabalho de conscientização da sociedade. Aqui é um exemplo interessante. Isso aqui é um grupo que a gente trabalha. E aqui um mapa
um mapa que a gente recebe antes da aplicação. E o que esse mapa mostra? Mostra basicamente a área que tem que ser aplicada, áreas de risco, tá? E rede de energia. Ou seja, o piloto já recebe como se fosse uma pré-análise, né? Vai receber um mapa, não só aquele mapinha, enfim, mapa de colheita, que o pessoal chama, mas ele recebe um mapa já previamente com as áreas de risco plotadas. Isso é um trabalho que foi feito em uma das usinas há 4 anos, praticamente, em que a gente basicamente identificou em todas as fazendas áreas de risco e de lá para cá o processo se tornou automático. Então a gente fez um trabalho inicial, né, em que a gente identificou, então, exemplo aqui é uma sede, tá? Então foi deixada uma margem de segurança aqui e deixar também uma margem de segurança ao longo de toda a área, né? Eu não me recordo exatamente qual o produto que foi aplicado no momento, mas enfim, deixado uma margem de segurança. Então, o próprio software de topografia, o ArcGIS, enfim, não sei exatamente qual software, ele tem a capacidade de fazer isso e te dar esse mapa, né, esse mapa aqui de pré-aplicação, você pode inserir diretamente para dentro do GPS. Ou seja, o piloto já sai com a área plotada no GPS e já vai sabendo o que ele vai encontrar, né? Enfim, redes, obstáculos, tudo mais. Então, uma ferramenta que está disponível hoje em dia e de fácil uso, né? A partir do momento que você automatiza ela dentro da empresa e que o processo começa a funcionar, é extremamente útil e válido nesse sentido. Então aqui a gente tem basicamente duas redes de energia e algumas que cruzavam a área, tá? Isso aqui é um mapa pós-aplicação, né? Então a mesma área, né, que foi feita, enfim, foi feito nesse sentido, tá? Aqui estão os tiros, a margem de exclusão ao redor da casa, e também a margem de exclusão ao longo da área, tá? Então, é lógico que isso é bastante, enfim, complicado do ponto de vista comercial. Existe aí a solicitação, a necessidade dos clientes em querer fazer toda a área e tudo mais, mas a gente tem que começar a pensar um pouquinho também, né, no risco, né? E esses, enfim, 4, 5% aí que deixa de fazer nessa área, acho que nesse caso foi mais ou menos isso, é justamente 5% de área de risco, né? Então, enfim, você vai realmente deixar de ganhar em cima desse montante, mas você está tirando uma área de risco que seria extremamente complicado de você voar. E a gente tem visto hoje em dia aí, os problemas que têm acontecido. Aqui o próprio Google Earth, eu acho que é uma ferramenta aí que grande parte de vocês já devem utilizar no dia a dia. Você consegue mapear, né, fazer um mapa de aplicação da mesma maneira que aquele exemplo mostrado. Então, o piloto pode pegar lá os mapas, né, de aplicação, o que vai ser feito, a programação anterior, e estudar eles da melhor maneira de fazer, isso tudo no dia anterior, para que chegue no dia da aplicação, chegue no momento, ele consiga ter o melhor rendimento do avião e, principalmente, ter o menor risco na operação. Né? Então, ferramenta extremamente válida e disponível aí para a operação. Aqui, por exemplo, tinha um viveiro, tá? Então foi deixado uma margem de exclusão no viveiro, né? E, enfim, os talhões a serem aplicados. Né? Bom, pessoal, outra ferramenta interessante aí também, quando a gente fez um treinamento da Singenta, até parabenizar a Singenta, ela fez um trabalho bacana nas empresas, eu acredito que boa parte das empresas tenham tido treinamento. Ela fez um projeto itinerante, né, em que ia até as empresas fazer um treinamento sobre a convivência entre apicultor e agricultor, né. Basicamente, acho que uns 3 anos esse projeto se desenvolveu. E aí o pessoal trouxe a ferramenta do Climatempo, uma ferramenta extremamente importante, e eu também desconhecia, a nossa equipe não conhecia, e que de lá para cá a gente começou a utilizar. Então, no dia anterior à aplicação, é possível você ter um prognóstico, né, uma previsão do tempo e de como o vento vai se comportar naquela região.
fazer aplicação nessa área sem colocar em risco o pessoal da ferrovia, né? Então, foi desenvolvido junto com a usina. Aqui, enfim, margem de exclusão em vermelho, né? Isso aqui era uma dessecação. Então, em vermelho, margem de exclusão, tá? Deixado ao longo enfim, da PP aqui. E a gente separou em amarelo uma área para aplicar, né, no momento, enfim, no momento da operação, e em verde uma faixa de 250 metros em cada um dos lados da ferrovia, né, e que pudesse deixar margem e não colocar em risco o pessoal da ferrovia. E assim foi acordado com o pessoal da ferrovia, a operação transcorreu normalmente, foram deixados então basicamente 500 metros de margem, e no domingo a gente foi lá e fez essa parte que o pessoal não estava trabalhando, foi lá e fez essa parte em verde, né. Então, simples com projeto, né, que você pega lá do computador e plota direto no avião, é extremamente simples de fazer, e bastou ali uma programação anterior para a gente poder coordenar e ter sucesso na operação com o menor risco possível. Aqui um pouquinho do caso, enfim, o professor Ulisses vai comentar bastante a respeito, mas é uma tendência aí irreversível, e a questão sustentável tem que ser cada vez mais pesada na operação, enfim, na tomada de decisão, né? Beleza, pessoal. Continuando, então, em relação ao rendimento operacional, da mesma maneira, o que a gente tem feito hoje para melhorar o rendimento operacional? A gente tem essas ferramentas disponíveis hoje, enfim, de forma até gratuita, isso aqui, e às vezes esses detalhes aí, a gente vai chegar na parte aí de, enfim, administrativa e financeira, mas hoje a gente trabalha com margens apertadas. Você sabe disso, as margens, enfim, estão cada vez mais apertadas, e às vezes a dificuldade em elevar o preço, mas lembrando que a margem pode ser trabalhada também se você conseguir reduzir seu custo. Então, é importante que você esteja também trabalhando sempre de uma maneira competitiva, né, com menor custo dentro das suas possibilidades, sem perder a qualidade do serviço, para que você tenha uma margem escolhida, enfim. Então, aqui um exemplo do próprio Google Earth, voltando à ferramenta do Google Earth. A gente fez um trabalho de mapear, enfim, todas as pistas da região, e nela fazer um trabalho de identificação de raios, né? Para o quê? Para poder trabalhar com um custo menor, né? Então, isso nos possibilita um menor custo de translado e, consequentemente, um menor custo final de operação. Então, simples também, basicamente um mapeamento de pontos, né? Mapeamento de pontos, e a partir daí, identificação de um raio que dentro da sua realidade seja viável, né? Enfim, o tamanho vai caber a cada um identificar e trabalhar, mas é uma ferramenta aí que te possibilita aí também identificar eventuais áreas não abrangidas e de repente você fazer parceria com o produtor, alguma coisa nesse sentido, para que possa reduzir o risco nessas lacunas, né? Desculpa, reduzir o custo nessas lacunas aí, nessas áreas não abrangidas por pistas. Enfim, ferramenta do Baltin também, isso aí já um pouquinho mais conhecido, tempo de carregamento, volume, carga, velocidade, largura de faixa, tempo de balão, comprimento de área, tamanho de área, distância para a lavoura. Então, exemplo, você trabalhando cada um desses pontos, você consegue chegar a um rendimento melhor e, consequentemente, a um custo menor por hora de voo. Aqui um pouquinho sobre a equipe, né? Então, dentro dessa mesma perspectiva aí, o que a gente tem feito aí para melhorar o rendimento da nossa equipe, para tornar a nossa equipe mais competitiva, né? O economista o Antônio falou, a nossa mão de obra ela é muito abaixo em termos de rendimento, né? Metade praticamente. O que a gente pode fazer para melhorar o rendimento, para extrair mais deles? A gente sabe a dificuldade que enfim, o Brasil, o país dos impostos, né? E a gente tem que fazer a nossa lição dentro de casa para que a gente possa ter o melhor rendimento do nosso pessoal, tá? E, consequentemente, aí, um custo mais competitivo, tá? Então, aqui, enfim, algumas ideias que a gente listou, tá? Que a gente utiliza no dia a dia da empresa.
Primeiro, avaliação de desempenho, né? A meritocracia. O que é basicamente, a gente percebeu uma deficiência muito grande no rendimento dos nossos funcionários, em vários quesitos deixavam a desejar. Então a gente elaborou, né, na época, alguma avaliação que pudesse pontuar, né, colocar notas aos funcionários, a gente pudesse elevar o nível, né, de atendimento desse funcionário. E aí a gente listou a assiduidade, pontualidade, o relacionamento com clientes, colegas, enfim, o desempenho de serviço, o uso de EPI, alguns pontos, né, que a gente pudesse, então, avaliar o funcionário e, a partir daí, premiar ele de acordo com o seu desempenho, tá? Então, a gente percebeu uma melhora extremamente grande, né, em relação ao desempenho de cada um deles. Então, mais uma ferramenta aí, enfim, uma ideia para que a gente possa aí elevar o nível de atendimento aí também aos nossos clientes. Aqui o Exacred, né, depois de muita luta do SINDAG, a gente conseguiu com que o pessoal da ANAC checasse nossos examinadores. Isso também é uma ferramenta enfim, uma ferramenta extremamente útil, né? A aviação comercial ela usa isso de uma maneira normal, e por que não fazer isso na aviação agrícola? Então já era um pleito antigo e que agora foi atendido e possibilita, muitos dos senhores são pilotos também, então possibilita aí o cheque dentro da própria empresa, né? Treinamento do CENIPA, como eu falei para os senhores. Aí. Então, esse aqui foi um treinamento que a gente fez, se não estou enganado, em novembro. E o pessoal do CENIPA, eles se disponibilizaram pela terceira vez, com um pedido nosso, foram até a empresa e fizeram, a gente fez um simpósio, né, enfim, um semináriozinho, discutindo aí um pouquinho de segurança de voo. Então, também mais uma ferramenta aí importante, disponível, sobre como melhorar, né, o que a gente faz hoje, o que a gente pode fazer melhor, pensando em segurança de voo. Um outro exemplo aí, depois tem até a palestra do Camargo, vai falar sobre, mas é uma tendência que tem sido observada. Foi uma maneira que a gente encontrou também de uma forma legal de melhorar a questão dos veículos. Então a gente fez uma parceria com os próprios funcionários, né, em que a gente terceirizou, exemplo, o carro de operação, o cara criou uma empresa e terceirizou o carro para ele, o carro dele para a empresa, né? Então ele opera com o carro próprio, né, o carro dele, a empresa dele, e para a gente elevou demais o nível enfim, tanto o nível do carro, né, a conservação do veículo e principalmente disponibilidade operacional. Então, os clientes são atendidos aí de uma maneira melhor, com uma iniciativa simples aí. E aqui, pessoal, eu acho que uma frasezinha interessante, isso aí, trouxe da academia, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Começar a pensar dentro da empresa e informar os líderes, né, para que esses líderes da empresa, eles possam dar o exemplo para melhorar o nível do pessoal, seja em operação, como a gente está comentando, seja em atendimento ao cliente, na área comercial, mas enfim, a gente tem que começar a pensar grande, né? Como disse o Camargo ontem, começar a pensar grande em relação a esses pontos aí, principalmente atendimento. Bom, pessoal, então aqui um pouquinho sobre aí, a gente comentou sobre risco, a parte operacional, né? Alguns aspectos rápidos aí sobre segurança operacional, parte de risco em operação e aplicações. Agora, parte um pouquinho de parte administrativa, né? Enfim, qual a importância do planejamento? O que a gente tem feito para melhorar a parte interna da empresa? O que a gente tem feito para melhorar nossos processos administrativos, né? Então, a nossa competitividade está diretamente ligada ao que a gente faz dentro da empresa, na parte interna, para então levar isso para o cliente, né? Então, aqui, qual a importância do planejamento? Vou passar um vídeo rapidinho, tem áudio, né? Passar um vídeo rápido, enfim, sobre um produtor, um empresário que vive a mesma dificuldade que nós no dia a dia,
E ele comenta um pouquinho do excesso de leis trabalhistas, enfim, do excesso de leis do nosso país. Então, a gente tem que lidar com essas dificuldades e ainda ser competitivo, né? Como disse o economista, a grande dificuldade é a gente melhorar nossos processos internos para nos tornar mais competitivos e poder concorrer lá fora, tá? Então, aqui, ainda sobre a parte administrativa, enfim, qual a importância do planejamento, tá? Por que é tão importante padronizar os procedimentos da empresa? Enfim, por que eu tenho que padronizar, né, as operações, padronizar os processos administrativos? Por que é tão importante planejar e padronizar isso, né? E um pouquinho de, enfim, planejamento tributário, mas acho que vai ser mais abordado por uma palestra aí de tarde, tá? Aqui mais um detalhe só, pessoal. Enfim, isso é muito recorrente em grandes marcas, em grandes empresas, mas acho que a gente tem que começar a pensar um pouquinho nisso aí. O SINDAG também fez um trabalho já de longo prazo, planejando, enfim, o futuro, e a gente tem que começar a pensar até para nortear os nossos funcionários. Para que serve a empresa hoje, né? O que a gente está buscando, enfim, o que a gente anos, né? A empresa existe, a empresa só pela sobrevivência do empresário, não é, a gente cumpre um papel muito maior que isso. Então, isso aqui são 3 pontos, né? Enfim, visão, onde queremos chegar, missão da empresa, nosso compromisso hoje, e valores, aquilo que nos norteia. Para que o funcionário que trabalha junto com vocês saiba para que ele serve. Não é só porque ele propósito de sobrevivência, ele tem um propósito muito maior do que isso, né? Tá. Então, enfim, em relação ao planejamento estratégico, eu vou passar primeiro o vídeo e comentar um pouquinho disso aí. Começar a iniciar a tua empresa, você tem que ter um quadro como esse, com todas as licenças. Começando com licença da CETESB. Eu vou dar uma série de exemplos, né? A química, a indústria que eu possuo aqui na cidade de Sumaré, todas as licenças, todas as dificuldades, tudo o que acontece para você poder funcionar. Para começo de conversa, você começar a iniciar a tua empresa, você tem que ter um quadro como esse, com todas as licenças. Começando com licença da CETESB, licença do IBAMAS, mesmo estando dentro de uma área que não é mata, dentro de uma área que é já totalmente urbanizada. Eu tenho que ter licença da prefeitura, eu tenho que ter alvará de funcionamento, eu tenho que ter o registro na Polícia Federal, eu tenho que ter o CADRE, que é para movimentar produtos químicos. Eu tenho que ter um certificado de licença de funcionamento também da Polícia Federal. Eu tenho que ter o Corpo de Bombeiros com inspeções anuais. E lembrando que esses montes de licença, coisa que nós vamos falando, a cada 2 anos, 3 anos, tem que ser tudo renovado. Não é tudo na mesma data. Então, a gente tem que estar constantemente verificando. A gente também tem que ter uma RT, o responsável técnico da empresa. Então, isso é para você a empresa. Agora, o segundo problema é vender, né? Produzimos tudo dentro da norma, tudo certinho, e agora a gente tem que vender. E a grande pergunta é, qual é o preço de venda? A grande dificuldade do empresário é que ele não sabe o preço de venda dos seus produtos, uma vez que ele não consegue saber o custo dos seus produtos. E onde começam os custos? Os custos de matéria-prima, de energia elétrica, o problema está no custo dos impostos. Então, vamos simular uma situação de que esteja vendendo o produto, por exemplo, para o estado do Rio de Janeiro. Vou pegar aqui uma nota fiscal e tudo o que é exigido para a gente poder entregar. Bom, eu vou mostrar aqui.
Vou fazer uma nota para o Rio de Janeiro, a pessoa do Rio de Janeiro, o cliente meu, liga para mim e pergunta, quanto custa tanto de resina epóxi? Eu vou falar para ele, não sei. Por que eu vou falar não sei? Porque eu não sei o que ele vai fazer, quem ele é, se ele tem registro, se ele não tem, se ele tem autorização, o que ele precisa ter. Se ele for comprar para consumir, é uma alíquota. Se ele for comprar para revender, é outra alíquota. E aí isso já começa numa outra questão. Uma nota fiscal com uma série de itens, ela pode ter itens que têm substituição tributária, ou seja, eu aqui na fonte estou pagando para toda a cadeia. Então a gente acha que ICMS é 18%, não é não. Uma substituição tributária, dependendo do estado, é 55%. Se eu mandar para o Rio de Janeiro, é 55%. Pode ter itens que têm diferencial de alíquota. O que é o diferencial de alíquota? O estado de São Paulo tem 18% de ICMS. O estado do Rio de Janeiro tem 12% de ICMS. A diferença, que é esses 6%, aqui, antes do meu caminhão ir embora. Detalhe, você acha que você paga em qualquer banco, pela internet? Não. Em muitos estados, você tem que pagar só no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal e no caixa, em dinheiro, se você não tiver uma conta no Banco do Brasil aqui. Você acha que acabou? Não. Os estados do Rio de Janeiro ainda tem um fundo de erradicação da pobreza. É um fundo que você paga mais 1%, você também tem que colher uma alíquota separada. Veja, essa alíquota é de R$10 quando ele recolher. O custo de ir recolher essa guia no banco, mandar alguém lá recolher, é maior do que o próprio tributo. Muitas vezes, o que o empresário reclama, não é de pagar impostos. A gente acha que tem que pagar impostos. O Brasil precisa de impostos para poder desenvolver e ter investimentos. O problema é o custo de pagar os impostos e a complexidade de pagar esses impostos. Agora nós vamos ver o nosso caminhão. Nosso caminhão está carregado com a mercadoria para o Rio de Janeiro, por exemplo. Então, já está com a guia, eu carreguei ele, consegui descobrir o preço, o custo, consegui passar o preço para o meu cliente, porque eu tive que fazer um cálculo, outro, saber qual que é o CNPJ dele, qual que é a atividade dele, para poder definir. Espero ter errado, com certeza. Muito bem. Caminhão que transporta produto químico, não, eles têm observado. Pneus novos, manutenção em dia. Esse mesmo é um caminhão que tem apenas 2 anos de idade, ele já é todo completo. Você também vai ter que observar que ele tem que ter uma série de placas de segurança, né? Que você indica que é produto químico, se ele é perigoso ou não. Caso aconteça um acidente, você tem que ter esse controle. Bom, junto com o caminhão e a mercadoria, vamos ver aqui, eu já tenho que transportar alguns outros papéis, algumas outras burocracias. Além das licenças e tudo mais, eu tenho que ter a ficha de informação de segurança, a física de produtos químicos, para cada produto que está em cima do meu caminhão. Cada um tem uma ficha, tá certo? Eu preciso ter uma ficha de emergência. Essa ficha de emergência, dependendo para cada produto, ela também vai dizer qual é o combate. Tudo bem, tem que ter mesmo. A gente está transportando produto químico, pode ser que vaze e quem for fazer o salvamento, os bombeiros, tem que saber o que tem lá. Então, para cada um dos produtos, cada caminhão tem que sair uma ficha dessa. Vamos lá. Agora, o mais incrível, né? Nós temos que ter todos os baldes, tem que estar com o logo, tem que estar com as marcas de segurança, tem que estar com o lote de fabricação, tudo mostrando regularmente como é que funciona. Na última semana, o nosso caminhão estava levando a mercadoria para o Rio de Janeiro. Essa carga aqui, paletizada, toda certinha. E estava atravessando o município de São Paulo, quando uma fiscal do trânsito municipal, aqueles amarelinhos que o pessoal chama, né, o marronzinho, que chama lá em São Paulo, parou o nosso caminhão. E aí começou a verificar todos os itens de segurança. E aí, essa fiscal, não sei se ela estava num dia bom ou não, se ela tinha cotas para cumprir, meta para cumprir, ou se ela ganha participação, ela simplesmente descarregou
10 multas no nosso caminhão. 10 multas. E a gente, quando vai ver o motivo das multas, são super interessantes. Embalagem não homologada pelo Inmetro. Como é que ela sabe que não é homologada pelo Inmetro? Esse aqui é o melhor balde do Brasil. Esse balde é feito pela Bomix. Transporta produto químico. A gente está há 20 anos transportando com muita segurança. Qual é o critério dela? Ela é fiscal do Inmetro? Eu não sabia disso. Aí ela começou também a falar o quê? Embalagem não consta rótulo de risco. Como nota risco? Está aqui, ó, o risco, mostrando o tipo do número ONU, está tudo aqui. Mas autoritariamente ela foi distribuindo multa. Mas uma multa interessante. Ela fala que as nossas placas de segurança estão em mau estado de conservação. Vamos dar uma olhada nessas placas que ela considera em mau estado de conservação? Sabe qual que é mau estado de conservação no critério dela subjetivo? É que essa placa aqui está mais suja do que aquela. Então ela fala que essa placa aqui está em mau estado de conservação. Fantástico, né? Critério subjetivo. Agora, nesse sistema, nós temos que talvez exigir que o Estado limpe todas as rodovias para não sujar placas. Quer dizer, é um fim do mundo esse negócio. Mas o mais incrível de todos, o mais fantástico de todos, foi uma coisa que a gente realmente desconhecia. O nosso caminhão que estava atravessando o município de São Paulo, né, para poder entregar no Rio de Janeiro, foi parado e levou uma multa porque ele não tem o LTPP. Sabe o que é isso? Licença de perigoso dentro da cidade de São Paulo. É uma lei do município de São Paulo. O Haddad é para os municípios de São Paulo. Agora, vamos imaginar que todas as cidades, brilhante ideia de pedir uma licença específica para o seu município. Sabe o que ia acontecer? Nós, que temos uma fábrica de produtos químicos que temos que transportar para os nossos clientes, a gente tinha que ter que fazer uma investigação antes de transportar. Todas as cidades por onde o caminhão ia passar. Passar, não estou entregando no estado de São Paulo, estou apenas passando por uma rodovia do estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo. Eu ia ter que descobrir todas as cidades, conseguir a licença de todas as cidades, fazer um calhamaço para poder chegar no meu destino sem levar multa. Essa é a dificuldade de empreender no Brasil. Agora, eu faço uma pergunta. Essa fiscal, ela está errada? Não, ela não está errada. No fundo, ela está fazendo a função dela. Talvez ela esteja exagerada, tinha uma cota, alguma coisa que eu também acho que tem que ser... Não pode ter. Ninguém nesse poder que pode ter um poder da multa tem que ter cotas para cumprir até o final do ano ou tem participação nas multas. Isso tem que se acabar de qualquer jeito. Mas o problema dela é a quantidade de leis que suportam a ação dela. Ela pode dar essas multas porque existem leis para fazer isso. No fundo, o Estado, nós temos que criar leis para limitar a atuação do Estado sobre o cidadão, sobre o empreendedor. Porque senão daqui a pouco fica absolutamente impossível empreender e transportar e vender para o Brasil. Por isso eu convoco todas as pessoas que não estão envolvidas na política, empresários e tal, que comecem a se movimentar e comecem a se envolver com a política. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos deixar esse Brasil à mercê de burocratas, de pessoas que pensam de forma muito pequena, que não têm visão sistêmica, e aí vai ficar cada vez mais difícil viver de uma copa, pelo o tipo atravessando o município São Paulo, trânsito municipal. O pessoal chama, né? De forma muito tem visão. É uma classe que tanto faz e tanto produz pelo Brasil. Voltando então à parte de procedimento padrão, então por que é tão importante padronizar os procedimentos da empresa? Por que é tão importante que você tenha definido o que cada um faz, né? Isso vai garantir ao teu cliente que o serviço seja feito da mesma maneira sempre, né? Então, o fato de você ter uma padronização nos procedimentos, seja parte operacional, administrativa, financeiro, ele garante a qualidade, garante que o cliente vai receber sempre aquela qualidade esperada, né? Então, seja na parte operacional, enfim, como o cliente vai ser atendido, enfim, na pista, na operação, o pós,
o pós-operação, realmente é qualidade para o cliente, né? A parte administrativa, os procedimentos, eles são padronizados dentro da empresa, eles têm uma padronização para garantir que eles transcorram de uma maneira sempre. Parte de pessoal e parte de compras. Aqui eu coloquei, enfim, um gráficozinho simples, né, um fluxograma que a gente chama, com uma operação. Lá no fim, isso aqui é a parte operacional, de como, também depois, mas como que desde o recebimento do cliente, né, até o atendimento dele e o pós, né, o pós-venda, de que maneira que isso aí vai ter que ser procedido. Então, cada um, dentro da sua enfim, empresa, cumprir, né? Enfim, desde a parte de receber, ser cumprido em cada etapa, possa ser procedida a etapa seguinte, enfim, esses detalhes. A questão da padronização é extremamente importante nesse sentido. Enfim, parte de planejamento tributário, acho que depois tem uma palestra específica desse assunto, se não me engano, na parte da tarde. Então, não vou me ater muito nisso aí, mas é importante que a gente, muitas vezes, totalmente diferente dessa área administrativa, a gente comece a entender um pouquinho e procurar saber um pouquinho de cada uma das áreas para que a gente possa trabalhar dentro da lei, recolhendo ou pagando o menor imposto possível, né? Isso é possível através de um planejamento tributário, seja pelo regime tributário que a sua empresa está enquadrada. Enfim, eu vi esses dias até uma discussão no grupo interessante sobre o próprio ISSQN, né? Enfim, é devido, não existe como recolher menos, uma alíquota menor. Então, é importante a gente começar a entender esses assuntos aí para poder tornar a empresa mais competitiva com um custo menor. Bom, então aqui uma abordagem rápida do ponto de vista administrativo e financeiro, né? Então, em relação ao ponto de vista financeiro, como planejar melhor os gastos da empresa, né? O que eu posso fazer para melhorar? Investimento a médio e longo prazo, a gente está com um desafio extremamente grande, esse aumento aí que vai ter no mercado, com certeza a aviação agrícola vai ter papel fundamental nesse aspecto. A agricultura brasileira, ela precisa da aviação agrícola, então a gente precisa se especializar, a gente precisa tornar a empresa mais competitiva para oferecer o melhor serviço possível. E é fato que dentro de curto, médio e longo prazo, vai sobreviver aquele que tiver profissionalizado, especializado, e não vai ter mais espaço para amadorismo, né? A gente tem visto aí, enfim, esses problemas, e a tendência nossas de extinguir esse pessoal. Então, investimento a médio e longo prazo, apuração anual de resultado, software de gestão, uso de ferramentas em relação aos pontos financeiros. Hoje, no próprio congresso do SINAG, existem inúmeros softwares de gestão, e o pessoal vai estar presente, e esses softwares têm sido extremamente importantes, né? A gente tem um também, para o quê? Para a empresa começar a identificar a sua operação, né? Enfim, como é que está a operação sua? Fechou a safra? Você teve o retorno esperado? Você teve lucro? Teve prejuízo? O lucro que você teve, ele está dentro de um patamar esperado para você projetar investimentos? Então, esses detalhes aí a gente só consegue ter se a gente começar a ter o controle das informações, né? A ter o controle enfim, do custo operacional, do custo da hora voada, se o meu retorno está sendo esperado dentro desse custo, né? Então, aqui um exemplo, né? Um software simples, em que você agrega todos os lançamentos da empresa e a partir hora de voo, parte administrativa de pessoal, enfim, são softwares que estão disponíveis no mercado e que ajudam bastante na gestão financeira, né? Apurando resultados e iniciando o planejamento, tá? Então, ponto de partida, apuração de resultado, essa grande questão que a gente colocou. A empresa, nesse exercício, bom, enfim, a safra foi boa, foi 10% mais, 15% menos, a safra foi ruim, mas o resultado final, a empresa, ela deu lucro, deu prejuízo. Enfim, o meu prejuízo se deve ao porquê. Então, começar a estudar esses pontos, né? E a gente tem algumas ferramentas hoje
e que nos permitem isso aí, para que a gente possa ter o resultado da empresa e a partir daí traçar o planejamento. Fluxo de caixa para saber recebimentos e despesas. Acontece muito, né? A gente vê, enfim, o resultado da safra, e aí o pessoal não planeja ou não sabe como que vai estar para a próxima safra. Então, esse planejamento prévio é extremamente importante até para poder, eventualmente, pensar em reservas para emergências, enfim, para overhaul de motor, manutenção, enfim, começar a trazer esse planejamento, né? E essa é uma ferramenta extremamente importante, o fluxo de caixa, para que a gente possa planejar a operação para o ano seguinte e para os próximos anos. Enfim, alguma coisinha sobre investimentos a médio e longo prazo, né? Então, planejamento financeiro a médio e longo prazo. Então, a gente tem que pensar, enfim, overhaul de motor, renovação da frota, melhorias de equipamentos. A gente tem que começar a pensar a empresa há 5, 10 anos, o que a gente espera, né? Onde a gente espera chegar, e a gente só vai conseguir isso através de um planejamento. As ações do Sindag, nesse sentido, têm sido muito boas em pensar a longo prazo, por exemplo. Então, a gente só vai conseguir chegar no patamar que a gente espera se a gente planejar. Profissionalismo na gestão foi o que acho que tem sido a gente tem focado bastante nesse assunto, né? E as empresas vão sobreviver aquelas que tiverem a sua gestão organizada, né? Fazer a gestão da melhor maneira possível. Enfim, aqui alguma coisa de investimento, né? Então, pensar em investimentos a longo prazo, que a gente possa ter reservas para esses itens aí listados. Bom, agora só para finalizar uma parte de comercial, né, pessoal? Então, talvez a parte mais importante da empresa é justamente o foco no atendimento aos clientes. Uma máxima aqui que fala que não fale seu preço, né, ao cliente antes do cliente entender o seu valor, né? Então, muitas vezes a gente se depara aí com uma de preço, que isso não agrega nada para as empresas, bem pelo contrário. Quando a gente está, todas as empresas de aviação agrícola são no ramo de serviço, é muito mais do que um simples produto, né? Então, a gente, enfim, vende confiança, a gente vende resultado. Então, o cliente tem que entender o valor do serviço antes de discutir preço. O fato enfim, de entrar nessa guerra de preço, quem perde somos nós. Tem um caso muito interessante, né, enfim, de um livro, que fala do caso do Chivas, do whisky, né? Enfim, o Chivas estava com uma dificuldade muito grande financeira e aí o pessoal teve uma ideia de aumentar seu preço, né? Enfim, de aumentar o preço. Estava com dificuldade e o whisky estava sendo pouco vendido e aí surgiu a ideia de aumentar o preço, subir o preço bem acima dos seus concorrentes. Resultado dessa campanha, as vendas dispararam, né? Então o pessoal associou o preço com qualidade. Então, pô, se o preço está bom, o uísque o uísque tem uma qualidade superior. E com isso disparou suas vendas aí, salvando a empresa aí. Hoje ela é uma das maiores do setor. Então a gente tem que buscar trazer um pouquinho para esse lado e pensar que essa guerra de preço, essa questão aí, eu acho que não é bem essa abordagem. A gente tem que começar a mostrar mais o valor do serviço, né, o que a gente oferece, enfim, do que essa briga de preço. Então, falar aqui dentro dessa parte comercial, da importância do pós-venda, né, algumas parcerias que agregam valor, né, a cadeia de serviço, e a fidelização do cliente. Aqui, só para exemplificar, atendimento de excelência, o caminho da conquista e fidelização dos clientes. Então, a gente está no ramo de serviço, a gente tem que pensar sempre no atendimento de excelência, né? A excelência no serviço e o que isso vai trazer para o cliente. Essa frase é extremamente interessante aqui e isso é muito válido, né, no meio nosso. Manter um cliente custa de 3 a 5 vezes menos do que conquistar um novo cliente. Então, a gente tem que realmente fazer o melhor para o cliente e cativar esse cliente para ficar com a gente por muito tempo, porque depois que você perde ele para conquistar novamente, todo mundo sabe, é extremamente difícil. Então, a própria fidelização do cliente passa por aí. Bom, um pouquinho só exemplificar sobre fidelização de clientes.
um cliente fidelizado é muito mais que um cliente satisfeito, né? Às vezes o cara faz um bom serviço, o cliente ficou satisfeito, mas não é um cliente fidelizado. Isso envolve um relacionamento com o cliente, envolve você ter um pós-venda, um acompanhamento, você entender o que o cliente precisa. Às vezes o cliente ele não quer um serviço de pulverização, ele quer resolver o problema da lavoura dele. Então ele não quer nem saber se vai ser aéreo. Então você tem que oferecer a solução, né, de uma melhor maneira possível, entendendo a necessidade do cliente. Que, enfim, cria um vínculo de relacionamento com o seu cliente. É justamente isso. É um relacionamento que vai além do próprio serviço, né? Não é só ir lá prestar o serviço. É mais do que isso. É ter um relacionamento, saber das necessidades, saber do resultado dele, se foi satisfatório ou não. Enfim, entender, ter o feedback do cliente até que você possa melhorar o serviço. E a gente, pessoal, do ramo de serviço, em empresas, né, de uma maneira pequena, comparar com grandes marcas, a gente tem uma preciosidade aí que todas elas eu tenho certeza que gostariam de ter. A gente tem o trato pessoal com o cliente, que isso é extremamente importante, né? Então, o fato de você poder conversar, entender com o seu cliente, ter esse acesso de uma maneira fácil, isso é extremamente valioso, né? Então, a gente tem que valorizar esse atendimento personalizado. E, lógico, criar um canal de comunicação direto, né? Então, às vezes, o cliente está insatisfeito, tem que entender por quê, para poder dar um retorno melhor para ele. Aqui enfim, atendimento personalizado, ofereça diferencial. O que o cliente procura? O que você está oferecendo? Ofereça alguma coisa a mais, entendeu? Faça alguma coisa diferente. O que eu faço hoje que eu poderia melhorar? O que seria um diferencial para o cliente que ele me veria de uma maneira diferente? Inspire confiança. Então, é isso. Então, quando a gente está no ramo de serviços, a gente vende não só o serviço, a gente vende confiança, a gente vende resultado, né? Quando você fideliza o cliente, muitas vezes o cara não vai nem cotar com o seu concorrente. Isso acontece. Então, essa confiança no seu cliente. A gente vem abordando bastante. Use tecnologia. A gente tem aí inúmeras ferramentas, até eu estava com o Cristiano ontem, está desenvolvendo um aplicativo de aplicação, enfim, da operação. E o aplicativo usar delas para melhorar o atendimento. Sim, até há 3 anos aí também a gente já vem trabalhando com a Bayer, e aí agora o Sinac fez essa parceria com a Bayer, tem sido extremamente produtivo, aqueles que estão utilizando. Então a gente tem que buscar parcerias que agreguem o cliente, ele fica extremamente satisfeito quando ele é atendida e ele não tem que despender. E é justamente essa a ideia. Então a gente até estava conversando com o Gabriel. Essas parcerias que agregam valor na cadeia de serviço, né, que trazem resultado para o cliente, né, enfim, para a marca e para a empresa, elas têm que ser exploradas, né. Então, acho que ponto-chave aí, talvez até mesmo para a gente pensar em expansão aí nos próximos 10 anos, a gente tem que pensar em se associar com empresas boas, idôneas, né, para trazer um resultado melhor para o cliente. E a tendência que a gente tem visto é essa, né? A terceirização, ela tem sido, a gente tem acompanhado a expansão da aviação agrícola, enfim, nos últimos anos, e eu acho que a gente tem que estar pronto para atender o mercado aí, pensando grande. Então, pessoal, acho que eu atendi o tempo aí esperado. Foi um pouco breve, mas eu espero ter alcançado o objetivo, de alguma maneira conseguir levar alguma coisa aí para dentro da empresa de vocês. Já me sinto satisfeito.